Yet, most species only use 3 to 5% of its cerebral capacity. But it isn't until we reached human beings at the top of the animal chain that we finally see a species use more of its cerebral capacity. Repara bem no que estás a ver. O cérebro inteiro aceso ao mesmo tempo. Todas as regiões a disparar em simultâneo, frontal, temporal, tudo. Isto parece um superpoder, não é? Bem, se isto acontecesse a sério dentro da tua cabeça, não ganhavas capacidades novas. Tinhas uma emergência médica. E é precisamente por isso que a frase que provavelmente já ouviste, que só usamos 10% do cérebro, não é só errada, mas é perigosamente errada. Se já viste o filme Lucy com Scarlett Johansson, já sabes o que é que acontece. Ela toma uma droga que desbloqueia 100% do cérebro. E ao desbloquear esses 100% do cérebro, segundo o filme, ela ganha superpoderes. O próprio realizador do filme, Luke Benson, já veio a público admitir que a premissa do filme é falsa. Ainda assim, esta ideia continua à deriva. Seja em livros de autoajuda, publicações motivacionais, conversas de café. Portanto, vamos perceber a origem desta ideia e o que é que a ciência real diz sobre isso nos dias de hoje. Portanto, esta história começa em 1907 com o psicólogo William James, um dos fundadores da psicologia moderna. Num ensaio chamado The Energies of Man, ele escreveu que estamos a usar uma pequena parte do que nós poderíamos usar, tanto mentalmente quanto fisicamente. Mas repara bem, James nunca falou de percentagens. Falava sobre potencial psicológico, ou seja, motivação, força de vontade, mas nunca especificamente sobre o nosso tecido cerebral. Esta distorção só aconteceu quase 30 anos depois. Em 1936, o escritor Lowell Thomas escreveu um prefácio para o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, inclusive eu tenho esse livro, e atribuiu a James a frase exata que o homem comum desenvolve apenas 10% da sua capacidade mental latente. Mas James nunca disse isso. Ou seja, foi Lowell Thomas que inventou o número e colocou o nome de um cientista respeitado para lhe dar credibilidade. Mas há uma segunda peça nesta história. O neuropsicólogo Carl Lashley. Nos anos 1920 e 1930, ele retirava partes de córtex cerebral de ratos e observava que estes ainda eram capazes de reaprender tarefas específicas. E a conclusão real de Lashley era subtil. Não importava tanto de onde ele tirava, mas sim a quantidade de tecido total que era removido. Só para deixar bem claro, se ele retirasse 10% do córtex cerebral do rato, o rato tinha uma dificuldade X de reaprendizagem. Independentemente se esses 10% eram do córtex pré-frontal, do temporal ou do occipital. Seguindo então o raciocínio, se ele retirasse 50% do córtex cerebral do rato, essa dificuldade era maior. E novamente, independentemente do sítio de onde ela era tirada. Mas isso foi mal interpretado por outros, como prova que grandes partes do cérebro podem ser dispensadas. E o mito vem daqui, duas ideias mal compreendidas coladas uma à outra. Afinal, o que é que mostra a ciência moderna? Com ressonância magnética funcional conseguimos ver o cérebro em ação. A resposta de um neurologista da Mayo Clinic, numa entrevista à Scientific American, resume bem isto. Ao longo de um dia inteiro, usamos 100% do cérebro, não simultaneamente ao máximo. Isso seria o cenário do início do vídeo, que por sinal é uma convolução, não te vai dar superpoderes. Mas ao longo do dia, tarefa após tarefa, nós recrutamos praticamente todas as áreas do nosso cérebro. E até mesmo quando estás a dormir, há partes significativas do cérebro que continuam ativas. Por isso é que a parte do início do vídeo é importante. Tu não tens 90% do cérebro à espera de ser desbloqueado. Tens os 100% já a trabalhar de forma equilibrada e de forma diferente ao longo do dia. E voltamos ao que eu estava a dizer há bocado. Se simplesmente tudo colapsasse e começasse a trabalhar ao mesmo tempo, isso estava mais perto de ser uma convulsão do que te dar superpoderes, como acontece no filme, que moves matéria e tudo mais. E agora até se podem perguntar, porquê é que este mito ainda existe mesmo depois de décadas de comprovação contrária? E é muito simples. É mais fácil acreditar que ainda tens 90% do teu potencial para descobrir do que aceitar que já atingiste o teu limiar biológico. Mas nem tudo é mau. Há neuroplasticidade. Não tens 90% do cérebro adormecido, mas tens neuroplasticidade. E neuroplasticidade é a tua capacidade genuína de reorganizar ou de fortalecer ligações entre os neurónios. E se já ouviste ou acreditas em mais algum mito sobre o cérebro, dizem nos comentários que eu vou dissecá-lo e falar sobre ele com base em fontes reais. Um obrigado e já sabem, always question, always improve e até à próxima.